Pronto. Vamos lá. Meu Pai, aqui estamos novamente tentando assimilar um pouco mais as suas palavras e aprender um pouco mais para nos tornarmos um pouco melhor na nossa jornada e nos tornarmos melhores em nosso coração. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade. Agradecemos a todos que aqui estão presentes e ampara-nos que possamos ajudar a quem não está presente, a todos os desencarnados, nossos irmãos que estão necessitando do nosso apoio moral e espiritual. Obrigado, meu Pai, pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso alimento, nosso trabalho, por todas as coisas boas e pelas coisas não tão boas que tivemos no decorrer da semana. Ampara-nos, que sejamos fortes e que tenhamos a aptidão de discernir o bom do mal e possamos fazer melhor que nossos corações possam nos dizer. E possamos começar o nosso estudo de hoje com essa oração que nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, tanto do reino, oh my God, tanto... Sorry, vou começar de novo, que eu já perdi o fio da meada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. 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 Oh, sorry. É. Ai, my God. Eu já fiz todo mal, amém. Menina, que assim me deu um branco. seja. É, Que assim seja, amém. né? Ai, tá ficando bom uma coisa. Ok, deixa eu compartilhar aqui nosso livrinho. Parece que Paula falou alguma coisa. Vamos ver aqui. O grupo? Entro já, pessoal. Ok. Quer ler, Marcinha? Leio. Tá só no 80, né? É na 80? 80. Sim. Então, voltemos à teoria do movimento da mesa. Se pelo meio indicado o espírito pode suspender uma mesa, também pode suspender qualquer outra coisa, uma poltrona, por exemplo. Se pode levantar uma poltrona, também pode, tendo força suficiente, levantá-la com uma pessoa assentada nela. Aí está a explicação do fenômeno que o Sr. Home produziu inúmeras vezes, consigo mesmo e com outras pessoas. Repetiu durante uma viagem a Londres e para provar que os espectadores não eram joguetes de uma ilusão de ótica, fez no forro, enquanto suspenso, uma marca a lápis e que muitas pessoas lhes passassem por baixo. Sabe-se que o Sr. Home é um poderoso médium de efeitos físicos. Naquele caso, era ao mesmo tempo a causa eficiente e o objeto. 81. Falamos há pouco do possível aumento de peso. Efetivamente, esse é um fenômeno que às vezes se produz e que nada apresenta de mais anormal do que prodigiosa resistência da campanula sob a pressão da coluna atmosférica. Tem-se visto, sob a influência de certos médios, objetos muito leves oferecerem idêntica resistência e, em seguida, cederem de repente ao menor esforço.
Na experiência de que acima tratamos, a campânula não se torna realmente mais nem menos pesada em si mesma, mas parece ter maior peso por efeito da causa exterior que sobre ela atua. O mesmo provavelmente se dará aqui. A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco, porquanto sua massa não aumentou. Porém, uma força estranha se lhe opõe ao movimento, e essa causa pode residir nos fluidos ambientes que a penetram, como reside no ar, a que aumenta ou diminui o peso aparente da campânula. Fazer a experiência da campânula pneumática diante de um compônio ignorante, incapaz de compreender que o que atua é o ar que ele não vê, e não vos será difícil persuadi-lo de que aquilo é obra do diabo. Dirão que, sendo indisponderável esse fluido, um acúmulo dele não pode aumentar o peso de qualquer objeto. De acordo, mas notai que, se nos servirmos do termo acúmulo, foi por comparação e não por assimilemos em absoluto aquele fluido ao ar. Ele é imponderável, seja, entretanto, nada prova o que é. Desconhecemos a sua natureza íntima e estamos longe de lhe conceder todas as propriedades. Antes que se houvesse experimentado a gravidade do ar, ninguém suspeitava dos efeitos dessa mesma gravidade. Também a eletricidade se classifica entre os fluidos imponderáveis. No entanto, um corpo pode ser fixado por uma corrente elétrica e oferecer grande resistência a quem queira suspendê-lo. Tornou-se assim, aparentemente, mais pesado. Fora ilógico afirmar-se que o suporte não existe simplesmente por não ser visível. O espírito pode ter alavancas que nos sejam desconhecidas. A natureza nos prova todos os dias que o seu poder ultrapassa os limites dos testemunhos dos sentidos. Só por uma causa semelhante se pode explicar o singular fenômeno, tantas vezes observado de uma pessoa fraca e delicada levantar com 2 dedos, sem esforço, e como se tratasse de uma pena, um homem forte e robusto, justamente com a cadeira em que está assentado. As intermitências da faculdade provam que a causa é estranha à pessoa que produz o fenômeno. Vamos ver aí o que a gente... Sejam bem-vindos, Albérico, Jorge, Paulinha. Oi, boa noite, boa noite. Alguma consideração final antes da gente entrar no próximo capítulo? Sim. Ele só está falando, ele só voltou para falar das mesas e só deu o exemplo de toda aquela teoria que a gente já estudou. Excelente, eu estou fascinada pelo assunto. Que bom, né? Tudo bem com vocês? Foram bem na semana? Sim, para mim foi ótimo, maravilhoso. Maravilhoso, então. Bora continuar? Ok, no capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas. Vamos estudar ruídos, barulhos e perturbações, arremesso de objetos, fenômeno de transporte e dissertação de espírito sobre os transportes. Então, no 82, são provocados fenômenos de que acabamos de falar. Sucede, porém, às vezes, produzirem-se espontaneamente, sem intervenção da vontade, até mesmo contra a vontade, pois que frequentemente se tornam muito importunos. Além disso, para excluir a suposição de que possam ser efeito de imaginação sobreexcitada pelas ideias espíritas, há a circunstância de que se produzem entre pessoas que nunca ouviram falar disso, e é exatamente quando menos por semelhante coisas esperavam. Tais fenômenos, a que se poderia dar o nome de espiritismo prático natural, são muito importantes por não permitirem a suspeita de conivência. Por isso mesmo, recomendamos às pessoas que se ocupam com os fatos espíritas que registrem todos os desse gênero, que lhes cheguem ao conhecimento, mas, sobretudo, que eles verifiquem cuidadosamente a realidade mediante pormenorizado
estudo das circunstâncias, a fim de adquirirem a certeza de que não são joguetes de uma ilusão ou de uma mistificação. Muitos anos atrás, eu ainda era criança ainda, na casa de uma colega minha de escola. Estava como se jogando pedras no telhado da casa e muita gente estava tentando descobrir realmente de onde estavam vindo as pedras e não encontraram. E quebrou o telhado da casa da minha amiga. Teve que ir padre, teve que ir um monte de gente para rezar na casa para poder... Tinha gente que acreditava, já achava que a casa estava mal tomada, assombrada, possuída, né? E outros diziam não, que alguém estava jogando as pedras, mas a polícia foi um monte de gente assim olhar para os circunvizinhos para ver de onde estava vindo aquilo. Uau. Pela força que eu acho que o que estava acontecendo dentro da casa da família. Tem um termo aqui. Diga, pode dizer. Não, é uma coisa que me marcou. Ainda jovem, assim, no primário. O meu sogro, ele é do Ceará, e ele conta que uma vez ele foi lá para o meio da roça, lá para o meio do mato, caçar com um tio dele, e que esse tio dele, né, segundo ele, mexia com as bruxarias. E aí que esse homem estava empoleirado na árvore, falando estranho, e aí que ele se enrolou assim na rede, porque eles dormiam tudo em rede, né? E falou que a rede dele fazia assim, ó. E não tinha ninguém balançando a rede. Ele conta. Então, isso é para... Justamente, ele está explicando aqui no livro que o fenômeno vai existir, independente da vontade do médium, né? Uhum. Ou conhecimento, né? Sim. Detalhe, né? Aqui tem um termo que eu nunca tinha ouvido, que é esse espiritismo prático natural. Os meninos já ouviram falar, né, alguma teoria, espiritismo prático natural. É só fenômeno, é a mesma coisa que fenômeno? Sim, é porque assim, muita gente acredita que os fenômenos mediúnicos, né, os fenômenos espirituais, eles só aconteceram a partir do surgimento da doutrina espírita. Não, sempre existiu. Né? Então, é o espiritismo prático natural, é uma coisa que sempre aconteceu, da natureza, né, humana. Né? Todos nós temos essa condição de vivenciar experiências mediúnicas, espirituais, enfim, isso daí, por exemplo, muita gente acredita que médium só vai encontrar na doutrina espírita. Não, a gente vai encontrar médium na igreja católica, na igreja evangélica, médios que não têm, né, nenhuma denominação religiosa. Então, a mediunidade não é um produto, né, do espiritismo. Sim. Minha sogra, ela sempre foi muito católica, e aí depois que a mãe dela faleceu, ela se tornou testemunha de Jeová. Só na parte do estudo, né? Nunca foi muito praticante, não. Mas toda vez que alguém da família dela morria, ela recebia em sonho a notícia. Então, quando batiam na porta dela no dia seguinte, eu mandasse um telefonema, ela falava, fulano de tal morreu. E o povo falava assim, eita mãe, tá recebendo as coisas aí do além? Mas, enfim, ela nunca acreditou, né, muito nessas coisas. Mas ela recebia, assim, todas as notícias de morte da família antes de alguém encarnado dar a notícia para ela. Ou ela recebia a notícia, ou ela tinha a premonição. Porque quando a gente entra em desdobramento, a gente consegue ter assim, uma visão, né, curta do futuro. Sabe? Então, você em desdobramento, você pode, por exemplo, saber o que está acontecendo no dia seguinte. Uhum. Você pode entrar em desdobramento e você pode visitar alguém da família que está desencarnando, por exemplo.
e você volta para o corpo, no dia seguinte você desperta com essa intuição, entende? Então, através do desdobramento, você pode descobrir coisas que no estado de vigília não tem como acontecer, a não ser que alguém venha para falar para você. Algumas vezes ela disse que estava sonhando e sonhava que a pessoa vinha até a casa dela se despedir. Aí, Pode ser enfim, também, né? também. Mas uma vez ela teve essa visão junto com a filha dela, que era pequena, e ela estava olhando assim, vendo, e como a menina estava do lado, ela não reagiu muito. E aí a menina também viu. E a menina só pegou na mão dela assim, segurou, e aí ela fez assim: já vai passar, filha. E aí o espírito desapareceu assim, e ela já sabia, porque foi telepático o negócio. E ela falou: ó, fulano de tal morreu. E não acredita nessas coisas, né? Como é que pode? Para você ver, né? Ela falou: ela estava cochilando, estava dormindo. Como é que vai sonhar o mesmo sonho com a menina? Porque a menina no dia seguinte contou para os irmãos, né? Tem pessoas que não acreditam por ignorância, ou seja, falta de conhecimento. Tem outras que não acreditam por medo. Sim. E assim. Enfim. Mas é porque a mídia faz aquela coisa. O filme que me veio agora na cabeça foi o Poltergeist. Nem sei falar direito. Meu irmão, me ajude. Poltergeist. Poltergeist. Esse filme eu assisti. Meu filho. Não me apareça na minha frente, não, nada, porque eu vou correr. E foi uma ficção em cima de uma realidade, né? Detalhe. Quando Paulinha era bebê, ela devia ter aqui, acho que no máximo 2 anos. A gente morou numa casa, era uma casa alugada, que era cheio de fenômenos de aparições. Cheio. Interessante que eu, quando era criança, era muito medroso, porque eu via e tinha muito medo, né? A nossa mãe já era espírita. Isso ajudou bastante, né? Que ela me tranquilizava. Então, nessa casa, interessante que apesar de eu ser medroso, uma criança medrosa, mas eu ouvia uma menina. Por que eu sabia que era uma menina? Porque assim, sabe que criança gosta muito de ouvir conversa de adulto, né? Então eu ouvi a vizinha falando, né, com uma mãe que desencarnou, quer dizer, morreu nessa casa onde estava morando, uma menina de 10 anos por tuberculose. E de vez em quando, eu só ouvindo, né? De vez em quando se vê ela lá. Mas entenda, quando era de madrugada, todo mundo dormindo, só eu escutava ela andando ao redor da casa e tossindo. Mas eu não sentia medo. Eu não sentia medo, eu só escutava. Jorge, você é médium vidente, Jorge? Albérico, olha, na realidade é o seguinte, quando eu era criança, a dona Niná, mamãe preocupada comigo, porque eu estava vendo muita sombra, né? Eram os meus obsessores, eu estava ficando muito assustado. A dona Niná falou para a mamãe que essa mediunidade ia ser suspensa. Bem, eu estou com 54 anos agora, indo para 55, até agora eu não vi mais. Então, deixa eu te explicar um detalhezinho aí. Tem criança que tem uma imaginação muito fértil. Você conta uma história para ela e ela termina vivenciando aquilo ali. Quando você ouviu que morreu uma criança com tuberculose, você pode ter criado isso. Tá? Cara, por isso que eu estou perguntando. Aí quando você diz assim, escute, aí quando você diz assim, não, eu via, né, as sombras, que eram os meus obsessores. Todo mundo que sofre processo obsessivo, quase na sua unanimidade, vê e sente o espírito obsessor. Lá na nossa casa espírita, sempre que chega alguém dizendo assim, olha, eu estou vendo o espírito, né, o espírito está falando comigo, né, então a gente passa primeiro um tratamento desobsessivo
E, olha, é batata. 99% das pessoas que dizem que estão vendo espíritos é por conta do processo obsessivo. Depois que se trata a desobsessão, a pessoa não vê mais nada. A gente pergunta, e aí? Não, não vi mais nada. O que está acontecendo? Por que eu não estou vendo mais nada? Porque houve o tratamento desobsessivo, o espírito ele foi, né, acolhido, ou ele foi, entre aspas, afugentado, né, ele não quis receber ajuda, e ele se afastou do seu obsidiado. Ok. A gente tem que ter muito cuidado para a gente entender isso. Mas aí tem um detalhe aí, Albérico. Não estou dizendo que eu não era obsediado quando era criança. Eu estou dizendo que esse fenômeno que eu ouvia de madrugada, apesar de eu ter ouvido a conversa dos adultos, não era só eu que escutava a criança tossindo. Mamãe também escutava e a vizinha também escutava. Mas mamãe falou uma coisa para mim que eu fiquei assim refletindo. Falei, meu filho, todas as pessoas que vêm para essa casa, apesar de ouvir essa menina tossindo, todo mundo vai para sua casa própria. Ninguém vai, é interessante isso. Então ela não se preocupe com ela, ela não deve ser um espírito que quer o nosso mal. Pronto. Entendeu? Ok, a pergunta que eu tenho é a seguinte: a gente está estudando, quer dizer, estamos começando a entender um pouco desses fenômenos. Talvez eu venha me precipitar um pouco, e mais além a gente tem a resposta da minha pergunta que eu vou dizer. Então, Alberto, baseado nessa informação que você está falando, que todo obsediado ele pode desenvolver uma certa vidência, ou Sim, sim. ou escutar nesse processo de obsessão. Sim. Por que isso se dá? Então, se a pessoa não é médium, se a pessoa não tem a mediunidade da vidência, a mediunidade de escutar, como é que se passa esse processo, então? São os fluidos carregados do espírito que faz com que esses canais se desenvolvam temporariamente? Sintonia. É a sintonia. O espírito obsessor, ele se aproxima tanto do seu obsidiado que eles ficam no processo assim Simbiótico. de simbiose, entendeu? Então, esse processo de simbiose, o que o espírito pensa é como se você pensasse também. Então, você vai conseguir sentir o espírito por conta dessa aproximação. A aproximação é muito grande. Então, todo mundo que passa por um processo obsessivo vivencia isso. Quando eu peguei essa deixa do Jorge, eu não estou dizendo que ele não seja, é porque a gente não pode generalizar. Por exemplo, na nossa casa espírita, tem pessoas que chegam lá acreditando a sua desarmonia, o seu desequilíbrio energético, a sua perturbação seja espiritual. Mas pode ser psicológica também. Né? Tudo não é espírito. Tudo que a gente está passando, poxa, deve ser algum processo obsessivo que eu estou vivenciando. Não, pode ser um problema psicológico também. Né? Efeito físico, né? Tem pessoas que deu um vento, a porta bateu. Nossa, tem um espírito ali. O espírito bateu na porta. Eu ouvi. Sim, você ouviu, mas você ouviu. Né? O próprio Allan Kardec ele diz: primeiro vamos observar os fenômenos da natureza, né? Ou seja, vento, essas coisas todas, né? Faltou energia, às vezes falta energia e volta, né? O pessoal diz: então, o espírito apagou a luz e acendeu novamente. Entendeu, Jorge? Isso acontece. Agora, então, tem que ter. só fazendo uma observação, Alberto, não estou querendo te contestar ou dizendo que você está errado, não, só quero contribuir. Sim, claro, porque claro. Essa casa onde a gente morou, ficava próximo, né? Tipo assim, mais ou menos uns 800 metros, menos de 1 quilômetro, onde ocorreu a Batalha dos Guararapes. E todos os vizinhos, né? Porque a gente sabe que as pessoas são mais ou menos médios. Todo mundo daquela região ali tinha uma historinha para contar, que viu alguma coisa e foi isso. Então, assim, virou quase que folclore daquela região ali de Prazeres, né? Ou então, O que aconteceu? Uma vez, minha irmã, você era novinha. Na nossa casa,
não havia água encanada, era água de bomba, aquela bomba manual. Fuc, 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 certo? Eu não sei se vocês sabem, quem vocês estão morando aí nos Estados Unidos, não deve ter esse tipo de bomba. Mas o Alberto Mas sabe a que gente veio bomba do é essa. Brasil e sabe, né? Essa bomba manual, certo? E ela, quando funciona, ela emite uma zoada característica. Fuc, aquela fuc, fuc, fuc. Certo, Aí, certo, tá bom, já tô com sede, vá. Era mais ou menos umas 10 horas da noite. Eu ouvi a bomba movimentando. A bomba ficava fora de casa, né? Ficava no oitão, né? Próximo do último quarto. Eu ouvi a bomba se mexendo. Eu ouvi o barulho da bomba como se alguém estivesse mexendo a bomba. Falei, opa, como a casa era murada, o muro era alto, eu pensei, tem alguém aí estranho. Só que quando eu botei a cabeça para fora, eu vi a bomba fazer um movimento para cima, um movimento para baixo e parar. Uau! Tá, efeito físico. Talvez lá Efeito na casa físico. onde você morou também poderia ter sido isso. O espírito da menina, ela pode ter se materializado e você ter ouvido, outras pessoas terem ouvido também. Então a gente tem que ter cuidado. Mediunidade e efeito físico são coisas distintas. Eu tenho um Efeito exemplo. físico todo mundo vai ver. Eu tenho um exemplo. Né? Todo mundo vai ver. Recentemente, eu acho que foi mês passado, acredito, 2 meses, alguma coisa assim. Geralmente, quando a gente sai de casa, ninguém fica em casa, aí a gente fecha as portas e a única pessoa que estava tomando café era o Scott, sendo que o Scott não toma café à noite. Eu comecei a tomar café faz pouco tempo com a minha dieta. E aí, eu cheguei em casa e fui fechar. Quem já viu aqui em casa que tem uma parede assim que dá para o pátio, que é vidro, né? A parede praticamente inteira é vidro e tem a persiana. Aí que eu fui fechar a persiana e pisei no carpete molhado, que eu olho assim uma mancha desse tamanho assim, ó, desse tamanho assim, no carpete. Aí a primeira coisa assim foi assim, fala sério, velho. O Scott derrubou café aqui, nem limpou. Tá pensando que é o quê, né? Aí tá. Fui-me embora. Ele chega em casa. No que eu, quando ele chega em casa, eu falei assim, rapaz, você tomou café e derrubou e nem limpou, né? Fala sério. Aí ele, quê? Você tomou café? Eu faço, cara, uma mancha, uma poça, era uma poça. Aí eu expliquei para ele, ele falou assim, não, Paula, não foi um derrubamento, né, de café, não foi, eu jamais iria fazer isso. Enfim, o fenômeno aconteceu. O fenômeno físico aconteceu aqui em casa, porque não tem explicação lógica de ninguém, porque as meninas tampouco bebem. Eu perguntei a elas, e tampouco fui eu. E ele tampouco, ele disse, de jeito nenhum fui eu. Porque até bebo, se lembrar, ia lembrar, porque não foi. Porque ele não toma tampouco café durante o dia. Então, assim, a mediunidade não necessariamente existe aqui dentro da minha casa, mas existe alguém aqui em casa, ou então na vizinhança, que doou o ectoplasma para esse efeito físico acontecer. Estou correta em pensar dessa maneira? Eu creio que sim, de tudo isso que a gente está estudando, Não é? sim. Eu também tenho um exemplo de fenômeno. Minhas meninas pequenininhas, eu e o Wilton, a gente tinha viajado e minha cunhada estava em casa, lá no Brasil. E o banheiro que tinha o chuveiro era dentro do meu quarto. Então ela levava as duas meninas, colocava uma na minha cama, dava banho em uma, depois trocava e assim ia. E eu não tinha abajur, mas na minha cama tinha luz, né, assim embaixo. E aí tava lá, apaga, acende. Minha cunhada fez assim, Alicia, para de fazer isso que você vai queimar a luz. E ela chupava a chupeta e ficava segurando uma fraldinha. Ela falava com a chupetinha assim, não sou eu não, fui eu. Aí ela trocou de criança, né? Foi dar banho na Alice, a Evelyn na cama e tá, acende, apaga, acende, apaga. E aí ela falou, Evelyn, é você agora que tá, vai queimar a luz.
E a Evelyn chupava dedinho, ficava com a mãozinha no rosto, ela falava, não sou eu, tia, né? Aí ela fez assim, eita, mas que vocês duas resolveram mentir junto, né? E aí ela trouxe a Alicia para a cama, a Evelyn já estava trocadinha e bonitinha. A Alicia pôs a chupeta na boca e fez assim, acende. A luz, pum. Aí a Evelyn, apaga. Pum, apaga. Meu, ficou naquele acende apaga, minha cunhada agarrou as duas assim, saiu do quarto. E aí eu fiz assim, Wilzy, foi mau contato, minha filha. Ela fez assim, não foi. Porque quando estava apagada, eu fui lá acender, apagar, olhei tomada, fui lá no outlet, né? Lá na tomada, tava tudo certinho, tudo direitinho. Eu falei, então tá bom, aí. De paga. As crianças estavam brincando. Mas, enfim, é fenômeno, né? Sim, sim. Sim. Tchau, Lasca. É, bom. o Albérico lembra, lá na base de Recife, quando eu tirava serviço lá, estava de adjunto da guarda, e a gente fica de madrugada, de 10 à meia-noite, de plantão na guarda. Teve um fenômeno lá, de um soldado, porque nós somos mais ou menos médios, né? Esse mais ou menos médio é muita variantes, certo? E sem falar que o ambiente da base aérea é um ambiente gigante, né? A base aérea de Recife é gigante. E lá tem uma área que aconteceu a Batalha dos Guararapes, em 1600 alguma coisa, certo? Uma vez eu tava de serviço, era madrugada, era tipo assim, umas 11h30 da noite, Meu irmão, e explica o que foi isso. Isso foi para expulsar os holandeses, foi de Recife. foi Foi grande. 1644. Então não foi uma coisa 1600... pequena. É. Não, não foi uma coisa pequena não, minha irmã. E foi vários anos, não foi só um ano também. Só que muitos espíritos ficaram por lá, perambulando, né? Sem consciência que desencarnaram, certo? O que aconteceu? Eu acho que o soldado era médium, porque ele ficou num ambiente cheio de árvores, sozinho ali, Albérico, entre o rancho e a esquadrilha de saúde. Ele ficou ali no meio termo ali, certo? Sim. Aí ele viu descer dois homens. Aí ele, alto! Sabe aquele desenho com coragem? cheio de valentia, alto e se tremendo, as pernas tremendo. Eu vou atirar! Alto! O que aconteceu? Ele tirou a arma, se tremendo todo. Eu não sabia que ele tinha problema do coração. Ele teve um piripaque que caiu. Só que não levaram a arma dele. Certo? Porque se fosse bandido, iam matá-lo, iam levar a arma dele. No mínimo, iam levar a arma dele. Certo? Aí foi aquele. Ele tinha rádio, né? Aí lançou o rádio, todo mundo ficou atento, aí manda a patrulha lá. Quando chegou lá, o homem estava caído no chão, desmaiado. Aí acorda o homem, acorda, leva para chama, aí ele acordou. Cara, o que foi que houve? Aí ele viu que estava com a arma dele. Aí não, eu vi descer dois homens. Eu gritei alto lá, eles não pararam e continuaram vindo, alto lá, eu alto lá, alto, alto. E quando eu saquei minha arma, eu desmaiei. Então, assim, tudo indica que ele estava vendo as pessoas desencarnadas, né? Então, assim, ou ele era médium, vidente, ou houve o fenômeno da materialização, digamos assim, algum médium ali. Oi? Materialização e efeito físico também está tudo incluído. Alguém pode ter doado aí o ectoplasma ali da vizinhança, né? E ele ficou naquela... Eu acho assim, que ele percebeu que não eram pessoas. Eu acho que ele percebeu isso. Por isso o medo dele, que ele sabia, que ele soubesse que eram pessoas daqui da Terra, ele teria mandado bala para cima. Ele não mandou, eu não sei se ele atirou e varou a bala, aí foi que ele teve medo mesmo. Entendeu? Porque não foi a primeira vez que aconteceu. Isso não foi a primeira vez que aconteceu. Entendeu?
Fabi, tem algum testemunho? Suzete? Albérico? Já foram suficientes que foram contados aí. Já deu para a gente ter uma base do que é, né, fenômeno físico. Fenômeno, vamos ler o texto, acho que fica legal assim. Então, bora. Então, 83. De todas as manifestações espíritas, as mais simples e mais frequentes são os ruídos e as pancadas. Neste caso, principalmente, é que se deve temer a ilusão, porquanto uma infinidade de causas naturais pode produzi-los. O vento que sibila ou agita um objeto, um corpo que se move por si mesmo sem que ninguém perceba, um efeito acústico, um animal escondido, um inseto, etc. Olha aí, a gente falou nisso agora há pouco, né? Sim. Até mesmo as malícias dos brincalhões de mau gosto. Aliás, os ruídos espíritas apresentam um caráter especial, revelando intensidade de timbre muito variado, que os torna facilmente irreconhecíveis e não permitem que sejam confundidos com os estalidos da madeira, com as crepitações do fogo ou com o tic-tac monótono do relógio. São pancadas secas, ora surdas, fracas e leves, horas claras, distintas, às vezes retumbantes, que mudam de lugar e se repetem sem nenhuma regularidade mecânica. De todos os meios de verificação, o mais eficaz, o que não pode deixar dúvida quanto à origem do fenômeno, é a obediência deste à vontade de quem o observa. Se as pancadas se fizerem ouvir no lugar determinado, se responderem pelo seu número ou pela sua intensidade ao pensamento, não se lhes pode deixar de reconhecer uma causa inteligente. Todavia, a falta de obediência nem sempre constitui prova em contrário. Falando de causa inteligente, a história do Jorge me veio uma coisa na cabeça, que o espírito obsessor, por ele ter o conhecimento também da história da menina que morreu com tuberculose ali, ele poder se fazer nesse formato de menina que tosse, porque eu duvido muito que que o espírito de uma criança fique perambulando na Terra por tanto tempo sem ter ajuda. Perfeito. Então, pode acontecer de um obsessor, né, inteligente, que esteja no mesmo nível vibratório da casa ou das pessoas da casa, se fazer de menina que tosse, né? E anda por ali, e assombra, e assusta, e aparece, porque quanto mais as pessoas falam, eu vi, eu ouvi, vão entrando mais e mais em sintonia, fazendo com que esse espírito possa sugar mais a energia vital, né? O fluido vital das pessoas que ainda estão encarnadas. Exatamente isso. A gente não pode... principalmente os médios videntes. Tanto é que o que a gente tem de orientação, né, na literatura espírita é que o doutrinador da reunião mediúnica, né, reunião mediúnica onde, né, alguns médios eles se reúnem, né, e ali eles vão dar passividade a espíritos sofredores, onde a equipe espiritual já pré-programada, né, traz o espírito para dar comunicação através do médium. Então, o doutrinador, ele não pode ser um médium vidente. Por quê? Porque ele pode ser traído pela vidência dele. Pode aparecer um espírito, né, apresentando o seu espírito de uma pessoa idosa, de uma criança, entendeu? E ele, doutrinando, ele vendo aquele, ele pode se sensibilizar e cair, né, na cilada daquele espírito. Então, por incrível que pareça, o doutrinador ele tem que ser apenas intuitivo. A intuição é o suficiente. O médium vidente ele pode ser traído. Tanto é que o próprio Chico Xavier ele foi traído por conta disso. Ele confiou apenas na vidência dele, né? Ele conversando o tempo todo com um espírito que estava se passando por Emmanuel. E de repente chega o verdadeiro Emmanuel e diz: Chico, como é que você se deixou levar, né, por uma cópia tão imperfeita como essa?
né? E o espírito deu uma gargalhada e foi embora. Por quê? Porque Chico, ele só deixou, né, só deixou fluir só a vidência dele. Mas tem que sentir a energia. Porque o médium que ele tem assim um contato com o plano espiritual, ele não vai só pela vidência, ele vai pela energia também. Ele consegue, entre aspas, ele consegue ver o espírito pela energia que ele está vivenciando, e não pela forma que ele está apresentando. São coisas que você vai aprender no dia a dia, entende? A gente não pode confiar apenas no que você está vendo. Bom. Foi um ponto muito, muito legal de falar. Ok, 84. Admitamos agora que, por uma comprovação minuciosa, se adquire a certeza de que os ruídos ou outros efeitos quaisquer são manifestações reais. Será racional que se lhes tenha medo? Não, de certo, por quanto, em caso algum, nenhum perigo haverá nelas. Só os que se persuadem de que é o diabo que as produz podem ser por elas abalados de modo deplorável, como são as crianças a quem se mete medo com o lobisomem ou o papão. Essas manifestações estão às vezes forçosas a convir, proporções e persistências desagradáveis, causando aos que as experimentam os desejos natural que se verem livres dela. A este propósito, uma explicação se faz necessária. Dissemos atrás que as manifestações físicas têm por fim chamar-nos a atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de uma força superior ao homem. Também dissemos que os espíritos elevados não se ocupam com esta ordem de manifestações, que se servem dos espíritos inferiores para produzi-las, como nos utilizamos dos nossos serviçais para os trabalhos pesados, e isso com o fim que vamos indicar. Alcançado esse fim, essa manifestação material por desnecessária. Um ou dois exemplos farão melhor compreender a coisa. Deixa eu fazer só uma perguntinha. Esses fenômenos, eles são considerados uma força superior ao homem? Talvez o ser encarnado, né, e que esteja limitado com seus pensamentos, mais superior ao ser do momento, né, ao homem do momento. Mas porque o homem do momento é espírito também. Agora, né? Você concorda que se nós estivermos equilibrados emocionalmente, nenhum fenômeno espiritual do lado, né, mais negativo aconteceria? Eu acho que é questionável isso. Também acho. Se a pessoa está numa, como é que eu vou dizer, o vibracional dele está no nível mais elevado, ele não vai, né, se equiparar para um nível inferior desse. Eu acho que assim, não teria o porquê de estar atraindo nessas entidades inferiores, se não tem um obsessor, por que eles estariam ali, entendeu, tentando, né, atormentar? Mas eu acho que, por exemplo, você vê em centros espíritas e tal, quando vem um espírito bem inferior, né, que está muito alterado, eles permitem que o espírito se expresse, não é isso? Sim. Então, tem essa... É um ambiente controlado, como a gente já disse, mas eles dão eles permitem que esse tipo de fenômeno aconteça. É uma liberdade meio limitada ali de expressar. Para poder doutrinar o espírito, né? Eles falam aqui que a gente não tem que ter medo desses fenômenos. Uhum. Aí eu volto de novo ao filme Poltergeist. Não sei falar. Então, aí é que está. Qual é a diferença de um fenômeno físico e uma obsessão? Uma obsessão pode causar um fenômeno físico, na verdade? Pode. Mas o fenômeno físico não necessariamente será uma obsessão.
Certo. Certo. De jeito nenhum. Então, a que ponto um fenômeno físico pode nos agredir e até que ponto uma obsessão pode nos agredir? A obsessão Vai é uma... depender da A nosso faixa nível de A gente tem, vibracional da a gente pessoa, tem que né? entender uma coisa aí, tá, gente? Primeiro fato, nós não, mesmo se fôssemos invigilantes, mesmo se fôssemos pessoas com vícios, nós não estamos à mercê dos espíritos inferiores. Não é assim. Todo fenômeno ocorre com, vamos supor, existe uma cadeia de comando. O astral superior autorizou, permitiu, concedeu. Há uma razão para isso. Entendeu? Vamos lembrar que cada rua, cada avenida, há um espírito responsável em zelar. Eu ouvi um espírito comentando, se não fosse assim, iria ser muito pior. Então, o espírito me agrediu. Bem, ok. Vamos tirar uma lição disso aí. Por quê? Qual foi o motivo? Aí tem que saber também as razões, as causas. Por que levou aquilo? Vamos pegar um exemplo da Karina. Uma pessoa que está zen, está equilibrada, está vigilante, tal. Mas vamos supor assim, vamos imaginar. E se o anjo de guarda dela quiser chamar a atenção dela para alguma coisa? Entendeu? Se o anjo de guarda quisesse adverti-la, porque ela não está. Tudo bem que existe o livre-arbítrio, mas eu entendo também que a espiritualidade usa de mecanismos para a pessoa acordar, sem Então, interferir não necessariamente o efeito sem físico é uma interferir coisa no negativa. livre-arbítrio da criatura, só para ela acordar. Acorda para Jesus, meu filho, acorda, neném. Mas aqui, no texto diz também que os espíritos de ordem superior, eles não se ocupam disso. Sim, eles né? chamam espíritos grosseiros, digamos, entre aspas, para fazer tal fenômeno, mas está sendo assistido pela superioridade superior, pela espiritualidade superior. Aí, volto na minha primeira pergunta. Essas manifestações, esses fenômenos, eles são considerados força superior ao homem? Será que nós encarnados não teríamos a habilidade de sermos inteligentes e usarmos de maneira responsável o nosso livre-arbítrio, de deixar ou não com que a gente atraísse esses fenômenos? A manipulação fluídica, e uma vez eu tive a oportunidade de perguntar para um pesquisador espírita que estuda as obras de Kardec. Ele é paranaense, eu esqueci o nome dele. Ele teve até no Celuz lá fazendo uma palestra, fazendo um trabalho muito interessante. Ele estuda Kardec com afinco, né? Então fui lá com ele. Meu amigo, me explica uma coisa. A palavra fluido não já está ultrapassada? Ele falou assim, não, Jorge. Vamos entender que fluido não significa o que é líquido. Fluido vem da terminologia grega lá atrás, que era toda substância desconhecida. E fluido não é energia, é fluido, porque a gente não tem como caracterizar. A nossa Fluido é ciência energia, hoje... meu querido. Opa. Calma. Fluido é energia. Calma. Mas a gente não sabe dizer que tipo de energia é ela. A gente não sabe quantificar. Energia radiante, querido. Quem descobriu a energia radiante foi a física quântica. Eu né? sei, Albérico, mas a gente não pode dizer que o fluido... A gente não pode dizer que o fluido... O fluido não é líquido, né? A matéria, né? Porque a gente entende que é matéria. Tem a matéria sólida, líquida e gasosa. Né? Aí a quarta, vamos dizer assim, o quarto estado da matéria é exatamente a matéria radiante. É o fluido, que também é energia. Mas a gente não consegue definir o fluido cósmico universal. A nossa ciência. Sim, mas não deixa de ser energia. Não deixa de ser. Tá, mas a gente não consegue mensurar. Então, a palavra fluido... Não é porque a gente não consegue mensurar que vai deixar de ser energia. Mas a palavra fluido ainda está, digamos assim, atual.
no Livro dos Espíritos ou na Gênesis. A palavra fluido está atual. Por quê? Olha só, a doutrina espírita ela tem 150, acho que é 165 anos. Então, tem coisas que Kardec usou lá, né, que hoje a gente não usa. O fluido mesmo, né, eu já vi cientistas da física quântica dizer que esse fluido é energia, chama de energia, não chama mais de fluido. Fluido só quem estuda a doutrina espírita. Procure ver se você vê algum cientista falando em fluido, ele fala em energia. Energia quintessenciada, energia, né, não sei o quê, mas não fala em fluido, só na codificação espírita. Eu acho que fluido é mais uma característica, né? Porque o fluido é o que flui, né? A energia flui, Sim. A água flui, um gás flui, entendeu? O fluido é só quando você quer conver a ideia de que uma coisa flui, né? De um lugar para o outro, que não está estagnado, que você não consegue conter e que é um meio, né? Eu acho que né, se a gente pensar no fluido universal e no fluido cósmico como um meio, não existe o vocabulário. Né, exatamente. É por falta de palavra que a gente tenta expressar de uma maneira que convém e que as pessoas possam entender. Mas eu acho que essa parte que você apontou, Kari, eu lendo de novo, eu não entendi do jeito que você entendeu. Cadê? Agora você tirou Eu me lembrei do palestrante que fala sobre isso, é Cosme Massi. Ele é um profundo estudioso das obras de Kardec. Cosme Massi. Eu acho interessante, mas se apegar à palavra, a gente sabe o quão pobre é o nosso vocabulário, né? Perto das coisas que a gente não tem nem ideia. Então, é meio que bater num martelo que não vai pregar nada. Sim, a gente pode discutir a noite inteira sobre uma... Concordo, é verdade. Né? Agora, essa frase aí, pelo que eu entendi, ela está dizendo e comparando o porquê das manifestações, né? Dissemos atrás que as manifestações físicas têm por fim chamar-nos atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de uma força superior ao homem. Eu acho que no sentido de convencer as pessoas que não acreditam em nada de que existe algo superior ou que existe algo além. Foi isso que eu entendi. Sim, sim. É isso que você entendeu, cara? Você entendeu que é uma... superior no sentido de que eles são muito superiores a gente, não foi isso que eu entendi? Não, a gente não, como a gente não tem o controle, né, como a gente não controla de se definir teoricamente, vamos colocar na teoria, na palavra, no nosso vocabulário pobre, e que aí traz medo, até para os médiuns que estão estudando, que estão na sua caminhada, de achar que essas manifestações são forças superiores a nós, superiores a gente, superiores ao Não, homem. eu acho que é mais no sentido de pegar uma pessoa incrédula, um ateu que não acredita em nada, e dizer, olha aqui como existe uma coisa, né, além do que você consegue ver. Eu entendi como além e não superior no sentido de vamos medir forças, quem que pode mais. Porque, olha só, vamos digerir isso aqui. Olha o que diz. Dissemos atrás que as manifestações físicas têm por fim chamar-nos a atenção. De quem? Daqueles que não acreditam, aqueles que estão com boca aberta. Para alguma coisa. E convencer-nos da presença de uma força superior ao homem. Que força superior ao homem? Essa é uma força invisível. É uma coisa Por quê? Porque não está nesse nível, está nesse plano que a gente consegue. Não é matéria congelada, digamos assim. Isso foi a maneira como eu entendi. Essa foi a maneira como eu entendi. Porque a gente também estudou, lembra que por que não existem mais esses fenômenos, né, hoje em dia, das mesas e tal? Porque eles foram necessários para dar o pontapé, né, para mostrar para as pessoas, espera lá, tem alguma coisa além. Isso, né? E agora exato. Eu acho que é nesse sentido, ele está voltando a história de dizer o porquê desses fenômenos. E tem uma coisa importante também aí, viu, gente? Não foi só na Europa, tá? As mesas girantes não aconteceram só na Europa. Vamos lembrar um caso, está na Gênese, de
ou até no Livro dos Médiuns mesmo, de um navio, como Kardec fala. Na época, a França era governada por imperador, acho que era o Napoleão III, né? Que foi um ditador, da época de Kardec. E havia um navio da Marinha Imperial Francesa no Oceano Índico. E lá houve o fenômeno das mesas girantes. Então, esse fenômeno não foi só restrito à Europa. Ele andou o mundo. Claro que houve uma atenção especial para a Europa, porque lá era o cérebro do mundo, né? Todas as famílias das Américas, principalmente das Américas, mandavam seus filhos para a França ou para a Europa para estudar na Europa, nas melhores universidades, nos melhores colégios, né? E tanto é isso que, devido a nossa, as famílias brasileiras mais abastadas, que conseguiam levar os seus filhos para a França, muitos deles trouxeram embaixo dos seus braços a obra O Livro dos Espíritos, né? Que foi uma forma de disseminar a doutrina espírita, né? Então, foi um fenômeno, podemos dizer, quase que universal, no ambiente terreno, né? Das manifestações. Kardec recebeu carta até do Peru, em 1800 alguma coisa, entendeu? Então, para ele receber uma carta do Peru, com certeza devia ser uma família que mandou o seu filho ou sua filha para a Europa, ele teve contato com a doutrina espírita e trouxe esse conhecimento para lá, entendeu? Maravilha. Alguém tem perguntas ou algo mais a acrescentar? Muito bom. A gente, pelo texto, parece que haverão alguns exemplos, né, desse item que a gente leu e que vai esclarecer bastante mesmo. Eu queria fazer só uma observação Uhum. com relação à fala de Cosme Massi e do Albérico. Tudo bem que o fluido é uma energia, mas a nossa ciência não sabe defini-la ainda hoje. Por quê? Existe a energia elétrica, existe a energia atômica, existe a energia radiante, existe a energia em forma de plasma, existem vários tipos de energia que a gente consegue quantificar, que a gente consegue mensurar e consegue analisar em laboratório. A energia do passe, por mais simples que seja, os nossos laboratórios não conseguem quantificá-la, nem analisá-la. Talvez, quem sabe, um dia conseguimos observá-la de forma radiante. Isso não quer dizer que ela seja apenas radiante, seja apenas um fenômeno dela. Por quê? A nossa ciência, por mais avançada que seja, fala assim, porque o universo é composto por 63% de energia escura e 23% de matéria escura. Vamos fazer uma observação. É escura por nossos olhos. É escura por nossos aparelhos. De repente, em Júpiter, onde tem a humanidade mais avançada do sistema solar, eles não falam de energia escura nem de matéria escura. Eles conseguem quantificá-la e analisá-la. A gente não consegue ainda. Entendeu? Tá falado. Vamos fazer a nossa oração para encerrar? Jorge, pode fazer a oração para a gente? Posso. Vamos orar, vamos fechar nossos olhos, mentalizarmos Jesus nessa hora grave em que nos encontramos, nessa hora decisória de transição planetária, momentos de decisões, momentos de afirmações, reafirmações e de sintonia, que possamos sintonizar com o alto, que possamos sintonizar com as falanges do Cristo, que estão trabalhando incansavelmente para o bem da humanidade. Jesus de Nazaré, envolve-nos a todos com o vosso amor, com a vossa paz. Envolve nossos lares aqui representados. Abençoa todos os lares da terra, e em especial
aos lares que foram destruídos pelas guerras, pela insanidade humana, que estão na Ucrânia ou estejam na África, em qualquer local onde haja guerras, onde haja desamor. Que o amor do Cristo e que as falanges do Cristo possam estar presentes. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Deus seja louvado. Que assim seja. Meus queridos. Boa noite, gente. Muito obrigada. Mais uma quarta-feira. Semana que vem estaremos aqui. Ok, boa noite, ótima semana. Deus Tchau, abençoe tchau. todos. Também. Boa noite, boa semana. Boa noite. Obrigada.